Olá, pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, na segunda-feira, nós falamos sobre o texto dissertativo. Falamos que é um texto de opinião, um texto em que você tenha que expressar o seu ponto de vista a respeito de um assunto. Falamos muito sobre a questão da informação, a questão da leitura, a questão de estarmos preparados para esse tipo de escrita. Se nós não tivermos conhecimento sobre o assunto, vai ficar muito difícil você elaborar, mesmo sabendo as técnicas, um texto dissertativo argumentativo. Argumentativo por quê? Porque você tem que convencer o leitor sobre o que você está escrevendo. Partindo desse princípio, você não pode, num texto dissertativo, inventar inventar fatos, inventar histórias, tá? Você tem que partir daquilo que realmente acontece ou aconteceu. E para tanto, gente, é necessário que você esteja antenado a tudo o que está acontecendo no mundo, tá? Então, a leitura, hã, geral, não é só livros literários, né, você pode fazer a leitura, de vários gêneros, né, pode ser leituras mais atuais, não precisa ficar com aquela leitura, rebuscada, não, tudo que vem a somar é importante, tá, nesse contexto de aprendizagem, principalmente da informação para o seu texto dissertativo. Falamos também sobre os filmes que são importantes. Falamos que, ao terminar o filme, é de suma relevância que você possa conversar, né, com o outro a respeito do que vocês entenderam sobre esse filme. É importante que vocês coloquem o posicionamento crítico de vocês a respeito do que vocês acharam, né, e que isso seja um hábito, não é? Sempre que vocês estiverem lendo algo, como eu falei, né, ler sobre tudo, vendo um filme, assistindo a uma série, muito importante vocês pararem, tá, para fazer uma análise crítica a respeito, de todo esse processo, tá, de leitura e de informação. Você acabou de assistir a uma informação, não é, acabou de tomar, posse de algum entendimento, de alguma coisa que você acabou de aprender. Para e vai pensar, vai refletir, vai se posicionar, né, frente ao que você acabou de receber, ok? Então falamos sobre isso, falamos que, esse processo, tá, da escrita no modo dissertativo, vai ser fundamental que ele aconteça desde já para o seu vestibular lá na terceira série, né, que você irá fazer Enem, o UERJ, né, ou qualquer outro vestibular. Falamos também da importância da escrita. A escrita hoje não é só para provas, a escrita hoje também, ela serve para, uma entrevista de emprego, não é. Então, muitas das vezes você entra, né, para um processo de seleção e lá naquele processo de seleção, alguém já imediatamente passa para você uma folha para que você possa fazer uma redação. Então, saber estruturar um texto, saber opinar, tá, vai fazer total diferença, tá, na sua formação e na sua vida profissional, ok? Então, falamos sobre tudo isso na segunda. Hoje, eu vou querer, né, passar um outro conteúdo para vocês que foi um conteúdo do ano passado, né, em que nós falamos a respeito dos textos, né, jornalísticos, tá? Falamos sobre notícia, falamos sobre reportagem, falamos dessa diferença entre notícia e reportagem. Sabemos que a notícia é breve, não é? A notícia ela é estruturada, né, com lead, que é aquele parágrafo em que informa o que aconteceu, quando aconteceu, quem foram os envolvidos, tá? Por que que aconteceu aquilo. Depois temos outro parágrafo explicando um pouquinho melhor todo esse acontecimento e o texto é finalizado, né, com a conclusão, daquele fato, né, se foi concluído de fato, né, aquele
acontecimento, se ainda vai ser descoberto o que aconteceu, ou seja, as causas, as consequências, ou seja, o desfecho, né, pode estar, né, fechado ou ainda não, tá? Falamos da reportagem. A reportagem é um texto mais extenso, tá? Em que o jornalista ele se pauta, né, nos acontecimentos ou não, né? Você pode muito bem ter acesso a uma reportagem sobre algo que não esteja acontecendo no momento, tá? Mas é algo que possa ser interessante, né? Como elemento de informação. Por exemplo, você pode buscar uma reportagem sobre pedras, sobre rochas, né? Que é algo que de repente não está nem em pauta agora, mas que você precisa para algum tipo de trabalho, para alguma informação, né, necessária para o conhecimento, tá? Trabalho de escola, prova, alguma coisa, e você vai encontrar esse tipo de reportagem, é algo que está sendo discutido, né, como um acontecimento. Então, a reportagem, ela pode partir de acontecimentos recentes ou não, tá? Na reportagem, né, você tem assim opiniões, né? Você tem opiniões de pessoas que vão falar sobre os cristais, né, sobre as rochas, né, o posicionamento dessas pessoas, as entrevistas, tá? A área mesmo, né, de campo em que as pessoas vão até lá para poder ver, né, o solo, isso, aquilo, ou seja, que a gente chama de pesquisa de campo, então eles vão até o lugar para trazer mais informações e aí fica algo mais efetivo, mais preciso, né? A gente sente que realmente aquele jornalista foi buscar, né, a origem daquilo tudo, então ele fez, né, essa viagem até tais lugares para poder trazer essas informações para a gente, tá? Então requer mais tempo, tá? Requer um trabalho, né, maior para o jornalista, certo? Então, essa é a diferença de notícia para reportagem. As duas estão no campo jornalístico, ok? Bom, nós também falamos ano passado sobre infográfico, né? O que que é o infográfico? Informação, gráfico, ilustração, tá? Então, é uma informação passada para o leitor que apresenta tanto a parte verbal, certo? Por meio aí de porcentagem, por meio de estatística, por meio de orientação, e nós temos a imagem, tá? A imagem faz o quê? Ela reforça essa linguagem aí verbal, ok? Então, o infográfico é de muita relevância por conta disso, porque você tendo a imagem ela atrai mais a atenção do leitor, certo? E essa orientação é passada de forma mais clara, até mesmo para quem às vezes não entende somente o texto verbal, ok? Então, o infográfico é um texto informativo, tá? Em que contém palavras e imagens. Então, a gente tem a informação, tá? Através de quê? Das imagens. Então, a gente tem palavras e a gente tem imagens, ok? Falamos também dos provérbios, tá? Os provérbios são aquelas frases curtas, né? Mas com um significado, assim, né? Avassalador. Dali a gente tira, né, alguns ensinamentos, né? Então, o provérbio, ele serve para aconselhar, tá? Então, é algo popular, algo que foi passado, né? E até hoje é passado ainda, de uma geração para outra, tá? E que tem esse intuito, né, de causar aí é, uma intenção social, uma intenção aí moral, tá? Em tão poucas palavras, né? Então, são frases curtas, normalmente apresentam ritmo e rima. Quer ver um exemplo? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, olha só, né, como o ritmo foi sendo passado ao falar essas palavras. Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? E isso chama a atenção do leitor.
e tem um significado por trás disso. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que você se você insistir muito naquilo que você quer, naquilo que você deseja, você vai uma hora você vai conseguir. Porque a água é mole, né, a pedra é dura, então a pedra sendo dura, não teria como a água o quê? Quebrar essa pedra, não é isso? Mas ela insiste tanto, ela vai, né, insistindo tanto que ela vai minando, minando, minando essa pedra até que a pedra se quebra, né? Então, de repente, algum problema, alguma situação em que você se encontra que parece que não tem solução, mas você insiste tanto, né, sabe, para que esse problema ele acabe, para que haja uma solução e você batalha tanto, né? Você insiste tanto que você acaba conseguindo. Ok? Então, pessoal, é isso aí, tá? Segunda-feira nós estaremos nas aulas presenciais e, né, desejo a vocês um excelente final de semana, tá? Um excelente feriado, cuidem-se, nada de aglomeração, tá? E um beijo no coração de cada um, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.